cultivo de amendoim já movimentou lavouras no oeste do estado. Atualmente, são pouquíssimos os produtores que ainda cultivam amendoim em Mato Grosso. Mas um grupo bastante otimista tem feito pesquisas para implantar amendoim no norte do estado. É uma colheita diferente do que estamos acostumados a ver. Puxado por um trator, o equipamento arranca os pés de amendoim e inverte a planta, deixando as cascas para cima. Assim, os pés devem ficar por até 4 dias para secagem. A coletora com trilha passa recolhendo os amendoins em casca. Esta lavoura fica numa fazenda em Nova Ubiratã, onde o plantio experimental de amendoim foi feito em uma área de aproximadamente 250 hectares, cultivados em 4 épocas diferentes. Tentar adaptar ou descobrir as melhores cultivares e as melhores épocas de plantio para a nossa região. Primeiramente, nesses 2 anos foi trabalhado em parcelas, e nesse ano chegou a fase de fazer a lavoura experimental, aonde que a gente está esperando os resultados que conseguiu na pesquisa já em áreas maiores. Nós aceitamos esse desafio por ser uma cultura inovadora aí, que a gente pretende difundir aí no estado, aí, se der tudo certo. É uma cultura que se adaptou bem na região aqui e que a gente tem esperança que venha a crescer. O experimento é monitorado por pesquisadores do Instituto Federal de Mato Grosso, com sede em Sorriso. Nós começamos em 2019 um experimento aqui no Campo Sorriso para avaliar a adaptação das 5 materiais comerciais de amendoim que já são cultivados em outras regiões do país. Então nós queríamos naquele momento avaliar os materiais que se adaptassem melhor às nossas condições, principalmente condições climáticas aqui de Sorriso. Então nós fizemos uma semeadura em início de janeiro, exatamente no dia 9 de janeiro, e após 135 dias nós colhemos esse amendoim, onde que nós observamos que os materiais aqui na região de Sorriso produziram inclusive um teto produtivo um pouquinho maior inclusive que nas outras regiões produtoras do Brasil. Então isso despertou em nós a curiosidade de ampliarmos os testes com amendoim aqui na região. Então, para a safra 2019-20, nós planejamos um experimento um pouco maior, com 5 materiais comerciais de amendoim e avaliando a produtividade em diferentes épocas de semeadura. As semeaduras mais tardias, a gente imagina que talvez aqui para a nossa região o amendoim tem uma possibilidade de ele entrar como uma opção de cultura de segunda safra, né? Após o cultivo da soja principalmente. O objetivo do amendoim não é competir com a soja, né? O uso de áreas arenosas que não são favoráveis para a soja e ainda as lavouras planas favorecem o cultivo mecanizado do amendoim na região, de acordo com as análises. Podemos chegar em um potencial de 5 a 5,5 toneladas por hectare de amendoim aqui no Mato Grosso. Uma produtividade muito boa, com otimização do maquinário na topografia plana que é aqui no Mato Grosso. Uma oportunidade nos solos arenosos, a qual não tem muita produtividade de soja na região, e o amendoim ele se adapta bem a esses tipos de solo. E é uma oportunidade para a região aí, uma rentabilidade maior no tipo de solo que a soja não vai tão bem, o amendoim já vai bem. Como o cultivo de amendoim é algo novo para a região, as máquinas vieram de lavouras produtivas no interior de São Paulo. A mecanização aqui no Mato Grosso ela é facilitada. As áreas comparativamente a São Paulo elas são mais planas, são maiores, os tiros são mais longos e as máquinas estão se comportando muito bem. Aqui são máquinas evidentemente de porte maior. A gente trabalha aqui no recolhimento com uma automotriz e no arranquio e enleiramento a gente está trabalhando com máquinas que fazem 3 leiras, em que em São Paulo não é muito comum. Lá o comum são 2 leiras, exatamente por causa das condições topográficas de lá. A empresa Beatrice trabalha com o beneficiamento do amendoim há 40 anos
e tem a Europa como principal compradora. O Brasil esse ano está colhendo uma safra de 220 mil hectares, deve chegar aí a 900 mil toneladas de amendoim em casca, né? E uma boa parte desse amendoim vai para exportação. O mercado de amendoim, o principal é a Europa, é o bloco europeu, né? E depois o Brasil exporta muito para a Rússia, para a Argélia, um pouco para o México, Austrália, mas o foco principal é a União Europeia. O empresário Romildo Contelli vê em Mato Grosso um ponto estratégico para a produção. Pela qualidade do solo, a topografia favorece muito, né? O amendoim precisa de um solo arenoso e aqui nós temos várias áreas de solos arenosos, né? E o rendimento de trabalho, né? Quando você tem uma topografia boa, você reduz custo. O produtor aumentar sua rentabilidade, abrir mais áreas que hoje são tidas como áreas marginais, algumas reformas de pastagem. Então nós temos áreas que não são totalmente aptas à soja, ou algodão e milho, e outras culturas como o gergelim, como o amendoim, o feijão ou outras demais culturas, fava e etc., que estão por vir, a gente pode desenvolver em escala ainda menor, mas também podem ser desenvolvidas dentro do estado e todas elas trazendo alguma rentabilidade ao produtor diferente da soja. De acordo com o grupo de pesquisa, o custo para produzir 1 hectare de amendoim é alto, semelhante ao do algodão, entre 8 e 9 mil reais. Mas a remuneração é boa. Atualmente, o valor pago pela saca de 25 quilos de amendoim em casca gira em torno de 13 dólares, na Praça de São Paulo, que é referência para o produto. Como a gente viu na reportagem, a área experimental foi muito produtiva, chegou a render mais de 5 mil quilos por hectare, o que dá em torno de 200 sacas. Mas a média nacional de produtividade para o amendoim é de 3.900 quilos.